né? Em cada situação, a gente desempenha um papel. Em determinadas situações, esses papéis são papéis que passam, ficam num nível relativamente subconsciente, ou até mesmo inconsciente. Mas eu vou dizer subconsciente, que é melhor. Há uma consciência deles, mas eles não são vistos como problemas, ou eles não se apresentam como englobadores de toda a nossa personalidade. Já outros papéis são englobadores, sim, em certas situações das nossas personalidades, como, por exemplo, o papel que, nesse momento, eu estou vivendo aqui. Porque eu estou em foco. Então, isso desperta, né, uma série de afetos. Todo papel e toda relação, ela se constitui não só por alguma coisa que é coercitiva, né, mas também por um conjunto de expectativas. Para a gente fazer esse enlace entre sociedade e identidade, a gente deveria falar do que eu chamo do teorema do axioma de Shakespeare. Qual é o axioma do Shakespeare? É a famosa frase que ele diz: o mundo é um palco e todos nós somos atores nesse palco. Shakespeare mostra, com essa frase, uma aguda consciência que prenuncia a modernidade, que é essa nossa angústia e essa nossa responsabilidade e o nosso gozo. Antes da criança nascer, isso já é eu vou falar um truísmo, mas é um truísmo importante, é uma verdade. Antes da gente ter filho, a gente já sabe, ou a gente já tem uma ideia de como serão os nossos filhos. E por isso a relação entre pai e filhos é uma relação tão complicada. Porque não há como satisfazer os desejos paternos e vice-versa. E os filhos, assim que têm consciência, né, eles também imaginam as virtualidades dos pais. E todos nós temos muitos pais, muitas mães, e temos a expectativa dos filhos. De acordo com a experiência antropológica, a idade e o gênero e o sexo são determinantes num conjunto de papéis que são atribuídos. Por exemplo, se você for mulher, você vai trabalhar na casa, dentro da casa, você vai se associar à tecelagem, à agricultura, você vai ser a principal figura na construção da identidade da casa e da família, você vai ser a guardiã da religião, da religiosidade, de valores como a manutenção de datas importantes daquela família. Você será a fiscalizadora de comportamentos que têm a ver com comida, com a maneira de dormir, com a maneira de falar, com a maneira de se comportar, com as entradas e saídas da casa. E, no caso, tudo isso se encaixa no Brasil e em mais de 1.000 sociedades. A identidade seria construída desse conjunto, né, de papéis que cada sociedade coloca à disposição do seu membro, porque nós só entramos, nós participamos. Isso foi uma coisa que essa teoria me ensinaram. Como é que a gente atua sobre o mundo? Nós chegamos no mundo, isso os existencialistas dizem há algumas décadas, né? Nós não inventamos o mundo. O mundo não é inventado por cada um de nós. A gente pode contribuir para destruir um pouco mais, para tornar esse mundo um pouco mais infeliz ou um pouco mais feliz. Mas nós entramos num mundo construído. E vamos sair desse mundo, e esse mundo vai continuar também, porque um dia nós vamos morrer. Então, há um outro conjunto de axiomas importantes, né, que tem a ver com essas identidades. Esses papéis, quando você entra no mundo, de repente você descobre que você é um menino, e você é um homem. Então, se você é um homem no Brasil, é difícil ser homem no Brasil. É difícil ser tudo, né? Não existe nenhuma ação humana que seja simples. É tudo complicado. E você descobre que você é um homem, um menino. Então, como menino, você não pode ser covarde. Você tem que enfrentar certas situações como menino. Então, você tem que segurar as suas emoções. Você não pode chorar. Se chora, tem que parar de chorar logo, né? Você tem que tomar cuidado com o seu traseiro, que deve ser neutralizado. Você não pode sentir nada no traseiro, porque senão você pode virar aquela outra coisa que o pai já vai ficar melindrado, porque o pai está perseguido por essa masculinidade, que a gente chama de machismo, né? Essa masculinidade que nós, homens brasileiros, crescemos
E aprendemos que é um papel que tem que ser impecável. Os homens não podem vacilar. Os homens têm que ter pegada. E os atores são esses novos membros que a sociedade de cada geração produz e reproduz. O papel está lá, esperando, como uma peça de Shakespeare. E nós entramos nesse papel. Então, você quer ser professor. Aí, um dia, você consegue o seu diploma, o seu treinamento, e você vira professor e educador. E aí, você vai exercer o papel. E aí, você começa a descobrir as coisas que todos nós, professores, descobrimos, né? Que, quando a gente vai dar aula, fica nervoso. Cada um de nós se confronta com aspectos diferentes desse papel. O que eu aprendi dando aula, e até hoje eu aprendo fazendo conferência e dando aula, exatamente porque, para mim, o mais importante no meu ensino é mostrar as áreas cinzentas e as áreas que são que a gente necessariamente tem que ignorar. Todo papel é coercitivo. Quanto mais bem definido ele é, mais coerção ele exerce. Por isso que eu fiz falei do papel de ser homem no Brasil. É um papel razoavelmente bem definido. O papel de mulher tem muito mais latitude do que o papel de homem. E, tendo mais latitude, ele permite mais ambiguidades e permite uma invisibilidade que é muito interessante e que é crítica, creio eu, na construção da sociedade brasileira. Se não tivesse as mulheres e não tivesse esse negócio que a gente chama de casa, já teria sucumbido há muito tempo. Porque vocês são responsáveis pela reprodução desse Brasil que não passa pelo Congresso Nacional, mas cujos congressistas foram, obviamente, como nós sabemos, criados por mulheres, né? A mãe do Arruda ensinou o Arruda a ser um psicopata, né? Óbvio. E essa relação entre as coerções do papel e como a pessoa que ocupa o papel vive são extremamente importantes. Porque tem papéis que nos deixam muito inconfortáveis, que a gente não desempenha bem. Isso eu senti com 7, 8 anos de idade. Né? Aquela situação de, por que isso aconteceu comigo? Por que os meus pais não foram mais cautelosos comigo? Esse diálogo interno, que é um diálogo complicado, porque esses papéis todos, internamente, né, é que faz com que a gente se torne adulto. A gente tem que aprender a fazer isso, porque tem um lado nosso que é nervoso e tem um lado nosso que é tranquilo. E a gente tem que botar os dois em contato, porque se os dois não se comunicam, a gente enlouquece. Né? Na hora que você tem que ficar tranquilo, você está nervoso. Na hora que tem que ficar nervoso, você está tranquilo. Aí não funciona. Nós temos direito à felicidade, sim, mas em que circunstâncias? Em qualquer circunstância? A gente pode fazer tudo. A felicidade justifica todos os meios. É essa relação complexa, dramática, trágica, né, entre meios e fins. Né? Eu tenho direito à felicidade, mas devo conquistá-la com uma pistola na mão? Ou sendo desleal com os meus amigos? Ou não? Isso é que faz com que a gente deixe de ser criança, deixe de ser adolescente, passe a ser um adulto, e passe a ser um adulto equilibrado no desempenho das nossas funções. E no nosso caso, e eu vou falar, porque é uma jornada de educação, você não só é um símbolo de sabedoria, porque você ensina, e a gente ensina mesmo. Nenhum de nós aqui pediu para nascer no Brasil, nesse século, ou no século passado, como foi o meu caso, naquela família em Niterói, e não em Alagoas ou em Aracaju. Podia ter nascido em Cuiabá, porra. Podia ter nascido em Aquidauana. Podia ter nascido um índio brasileiro no Xingu. Por que você nasceu? Você não foi chamado. Então, a nossa responsabilidade como pais e como professores é simplesmente avassaladora. Porque esses meninos não foram chamados. E nós devemos tudo a eles. Porque alguns autores foram muito mal lidos, ou se nem lidos são mais, que diz que as identidades locais terminaram, tudo funciona em rede e que nós vivemos num mundo globalizado. Entretanto, quando você pega o jornal, né, você pega, por exemplo, o Globo, de ontem, você pegou, há uma guerra, acontecendo uma guerra muito interessante no comércio entre Brasil e Estados Unidos. Evidentemente que as identidades estão lá, porque os caras, o que os judeus cobraram do Lula? Como é que você pode ser amigo de um cara que nega o Holocausto? Então, as identidades, tanto individuais quanto coletivas, elas
a meu ver, se constrói pelo mesmo tipo de gramática. Se constrói por oposições. Do mesmo modo, as identidades nacionais, elas emergem, você falou, em contraste com outras. Não é? Você só constrói uma identidade. Os papéis sociais e as identidades que vêm eventualmente com eles são construídas de maneira segmentária. Existe uma identidade niteroense que é diferente de uma identidade carioca e diferente de uma identidade, por exemplo, da Baixada, né? Nova Iguaçu, Caxias. No Rio de Janeiro, por exemplo, quando alguém diz que é tijucano, isso é uma identidade fechada? Queria um pouco que você falasse sobre isso. Olha só, eu acho que nas ciências chamadas ciências humanas, ciências sociais, e no pensamento contemporâneo, existe um surto individualista muito grande e muito ingênuo. Eu tive uma experiência na Coreia em relação a isso, a essa alteridade. Eu fiz uma viagem de ônibus do interior da Coreia, onde eu estava numa reunião, para Seul. Uma viagem de 4 horas de ônibus. Aí, evidentemente, depois de 2 horas, o ônibus parou para todo mundo sair, para tomar um Guaraná, etc. Eu saí e eu olhei o ônibus. Entretanto, eu não conseguia, porque eu não leio e não falo coreano, eu sou analfabeto em coreano, eu não conseguia ler o traço distintivo do ônibus. Todos os ônibus eram iguais. Eu tentei ver um número, mas não consegui descobrir o número. Aí eu olhei a minha pasta e falei, não tem erro, o ônibus está parado aqui, cara, você não é criança. Eu entrei, tomei um Guaraná, fui ao banheiro e tal. Quando eu voltei, tinham 40 ônibus. Nos 15 minutos. E agora, para achar o meu ônibus? Bom, eu me lembrei que tinha uma senhora com um filhinho. Mas aí eu me dei conta que, para mim, todos os coreanos eram iguais. A impenetrabilidade do outro, esse outro, aparecia de uma maneira tão nítida. O importante na identidade, eu acho que algumas pessoas que falam bem sobre esse tema, o que eles estão dizendo é o seguinte: a identidade não é uma coisa dada na natureza. A gente não nasce brasileiro. Aliás, eu disse isso aqui, né? O mundo que a gente nasce não é um mundo, não tem um DNA. Aliás, eu acho isso horrível, falar em DNA Brasil. Você está querendo falar de uma matriz sociológica ou ideológica brasileira. Essas identidades elas não são transmitidas por sangue. Quando você fala em identidade, você tem que definir situações. Você tem que definir contextos. Num determinado contexto, eu tenho que aparecer como homem, no sentido biológico da palavra. Em outros contextos, eu apareço como professor, que pode ser um homem ou mulher, pode ser mais ou menos feminino. Então, isto é que é o ponto-chave dessa mensagem, né? É possível falar em identidades coletivas? Sim. É possível falar em identidades coletivas? Não. Depende do contexto. Então, o negócio, essa coisa de Rio, Niterói, dos bairros, essa coisa de Zona Sul e Zona Norte, entendeu? A gente tem que começar. Nesse sentido, as identidades coletivas são prejudiciais. Nelson Rodrigues tem razão em termos de caracterização dessa paixão e, ao mesmo tempo, desse aspecto que parece ser profundamente identitário em relação ao brasileiro. A pátria se manifesta no bico da chuteira? A gente descobriu que a gente era muito bom de futebol. E aí também toda uma discussão, né? Por que essa afinidade? Porque no Brasil todos esses esportes chegaram mais ou menos na mesma época, no início do século passado. Começamos a ganhar jogos de futebol. E aí toda essa vestimenta, o futebol é um construtor, né? O esporte é uma máquina de construir identidades, né? O esporte leva a uma exaltação da identidade, a um teste dessas identidades em confronto com outras, e nesse teste o Brasil tem se saído esplendidamente bem como país. Então, esse país, que era supostamente inferior no futebol, ganhou a confiança e a prova de que era superior. E isto é um tesouro absolutamente incomensurável do ponto de vista simbólico. O futebol trouxe algumas novidades para o público brasileiro. Primeiro, era um esporte, como é um esporte, é alguma coisa baseada em desempenho. Eu escrevi sobre isso, acho que a nossa fascinação com o futebol tem a ver
com uma atividade humana em que o nome de família, a cor da pele e os preconceitos não contam. O que conta é o que você sabe e o que você mostra que sabe, que é o desempenho. A segunda novidade que é importante, o futebol, para você poder jogar, tem que obedecer a regras, coisa que no Brasil era complicado. Terceiro, para terminar, o vencedor não tripudia porque um time precisa do outro. E esse é um ponto fundamental, que se você projetar no mundo político brasileiro, é uma lição que só agora nós estamos começando a aprender, e eu acho que não aprendemos ainda completamente, mas vamos ver o que vai acontecer nessa eleição e no seu desenvolvimento, aí nesses mais um período de consolidação democrática. Para consolidar a democracia, todo mundo tem que estar de acordo com determinadas regras, como um campeonato de futebol. O campeão de hoje pode ser o último lugar de amanhã, ou pode ser o segundo lugar de amanhã. Ninguém pode ser campeão para sempre. Agora, o futebol continua sendo cada vez melhor, porque quanto mais a gente aceita a derrota e aceita a vitória, a gente é capaz de estar socializado para a derrota e para a vitória, melhor a gente trata os nossos adversários, que têm que ser tratados como adversários, mas não são nossos inimigos. A violência está nos lares, se reproduz nas escolas, e nós, como educadores, que caminhos temos para percorrer? Então as coisas estão mudando, sim, mas em que direção elas estão mudando? E como é que a gente sabe que estão mudando se na nossa cabeça não tem, de uma maneira muito firme, os modelos tradicionais, porque senão você não sabia a direção. Se eu estou desviando da estrada, se eu tenho um sentimento que o meu carro está saindo do rumo, é porque eu tenho uma ideia de rumo. Então, a ideia de rumo, em certas situações na escola, o professor ou a professora ou a diretora é que tem que fazer isso, que eu compreendo que deve ser uma tarefa gigantesca e, até certo ponto, muito difícil e injusta, porque isso deveria ser diferente. Uma das primeiras percepções do mundo que eu tive, e acho que é comum aos brasileiros em geral, e aos latino-americanos também, era a divisão entre ricos e pobres, que minha mãe me ensinou. Será que os papéis estão mudando, ou será que você, como professora, você tenta restabelecer o valor desses papéis? O espaço público brasileiro. Nós não aprendemos, nem em casa, e muito menos na escola, a sermos cidadãos, a não ser teoricamente. Então, este comportamento não é nem de rico nem de pobre. Esse comportamento é o comportamento do brasileiro geral. Agora, o que eu fiquei me impressionado, por que eu, que está lá na crônica, sai quarta-feira, por que eu não cheguei e falei, dá licença, eu quero sentar aqui? Por que eu não faço? Por que a gente não se confronta? Sabe por quê? Porque nós somos uma sociedade desgraçadamente hierarquizada e aristocrática. Eu tinha que se reunir, fazer uma pesquisa, falar em igualdade, como é que se traduz a igualdade em situações concretas e passar isso para as professores, fazer um programa, não é um programa de aula de cidadania, não. O aluno tem que entrar na fila, tem que aprender a entrar na fila. A fila tem que ser quem está distribuindo aquilo que obrigou a entrar na fila. Tem que ter para todos. Não pode ter, se tem 200 alunos na fila, não pode ter 50 pães. Porque os 50 primeiros recebem, que é a nossa ansiedade, né? Eu sugiro fortemente que a gente comece a pensar como educadores, que a gente comece a pensar numa educação para uma sociedade igualitária. O problema não é acabar com desigualdade, não. O problema é construir a igualdade. Então eu queria receber assim, a opinião e até levantar um questionamento do pensamento sobre isso, de qual é o papel da escola diante da identidade sexual, dessas crianças que hoje em dia são tão adiantadas nesse assunto, tão adiantadas, não seria a palavra certa, mas são tão precipitadas nesse assunto. O que a escola tem que fazer? A escola tem que educar. A resposta é essa, a escola tem que educar. Como é que educa? Tem que formar bons educadores. O que é um bom educador? Um bom educador é uma pessoa que tem uma visão, né, de que você tem que preparar esses alunos para fazerem boas escolhas sexuais, inclusive para até falar de sexo de maneira mais aberta. Porque na família, meu querido, ninguém fala. Na minha família, ninguém nunca fala. Meu pai nunca me chamou e falou, Robertinho, vem cá. Eu me lembro de uma experiência com meus 3 filhos, quando eram pequenininhos, salesianos. Vieram falar para mim, uma noite lá, tivemos aula de educação sexual. Eu falei, é? Não foi comigo, não. Com você não. Conta para mim como é que foi a aula. Aí os três, o Renato era mais novo, a Celestinha e o Rodrigo,
os dois deram para mim, falaram tudo. O espermatozoide introduz o pênis na vagina, aí depois de um certo tempo, né, que é o tempo também teórico, depois de 10 minutos, existe um processo de ejaculação, papapá, isso e aquilo, aí o óvulo é penetrado pelo espermatozoide, tudo perfeito. Aí eu falei, vocês estão esquecendo a coisa mais importante. Por que que as pessoas fazem isso? Como elas fazem? E o amor que uma tem que sentir pela outra. Eu não ia falar em tesão, porque eles não estavam em idade ainda. Ou já estavam, talvez. Mas eu não falei em tesão, mas falei em amor. A professora não disse o mais importante. É que esse casal que se encontrou existe uma atração entre eles. É uma coisa boa. Eles fazem porque gostam, porque estão apaixonados, etc, etc, etc. As situações absolutamente terríveis que o século XX criou. Com essas ideias de que esses tipos de problema que vocês estão apresentando para mim poderiam ter solução definitiva, que é a coisa provavelmente mais perigosa, definitivamente mais perigosa em relação aos problemas sociais. Você ter soluções definitivas. Não é? Você não ter soluções que sejam maleáveis. Você não ter programas que possam ser modificados ao longo, não é, da sua execução. E você vê que tem alguma coisa errada aqui, você pode corrigir. E por isso eu, pessoalmente, sou contra o centralismo estatal. Porque a gente sempre a gente tem a esperança de uma fórmula geral. Mas essa fórmula geral, eu temo que ela não exista. Tem que ter convicções, mas com dúvidas.